Olá pessoal, tudo bom? Então vamos dar sequência aí a essa República Velha. Estamos na parte da República Oligárquica. Temos aí na página 60, não sei se a imagem está boa, vamos lá na página 60. Os brasileiros mais pobres do início da República. No caso, a economia. Como que foi a questão da economia? Como que a economia funcionava nesse período da República Oligárquica? Coloquei até um resumo aqui. 70% da economia, da renda do Brasil na época oligárquica dependia da exportação do café. E o café, como até hoje, sempre teve crise, né? Teve momentos bons, momentos ruins, e teve uma crise muito forte no início do século XX, chamada crise da superprodução. O governo, o que fez o governo para poder evitar que o café baixasse muito? Criou o Convênio de Taubaté, em 1906, para poder fazer uma valorização do café, fazer com que o café ficasse sobre o regime, sobre o controle do próprio governo do Brasil. Então o governo compra todas as sacas de café, grande parte das sacas do café da população, para poder vender num preço mais alto e com isso obter um lucro maior, certo? E vendia sempre num valor exorbitante. Quando não conseguia vender, queimava, porque você queimando ele, você não tem concorrente. Então, o Convênio de Taubaté era mais ou menos assim. Os produtores vendiam para o governo e o governo, por sua vez, revendia num preço altíssimo. E quando não conseguia vender, ele queimava esse excesso de café. Temos também, acho que nessa página seguinte aqui é a revolta da vacina. Vamos ter também o surto da borracha. O surto da borracha foi entre 1890 até 1910. O surto, a própria palavra fala. O que é surto? Do nada, a produção de borracha no Brasil extrapolou, cresceu bastante. Então, o surto da borracha foi esse período no qual a produção de borracha no Brasil cresceu demais para poder atender as exportações e o mercado crescente automobilístico, né? Porque os pneus dos carros precisavam de borracha e o Brasil foi um grande produtor de borracha no início. E quem se aproveitou disso foi Henry Ford. Henry Ford, que inclusive criou o carro Ford, né? Fábrica Ford. Ele se aproveitava dessa borracha que tinha no Amazonas e criou uma cidade lá chamada Fordlândia. Na Fordlândia, ele criou uma cidade, né? Fordlândia, e nessa cidade os trabalhadores extraíam a borracha para poder alimentar a indústria de pneus do senhor Henry Ford. Então, Henry Ford investiu fortemente na exploração aqui no Brasil, porém acontece um tráfico dessas plantas, dessas árvores de seringueiras, e a Inglaterra consegue ter acesso a essas árvores e faz o tráfico. Ela começa a retirar daqui as árvores e começa a plantar lá na Inglaterra. Então a Inglaterra começa a produzir também borracha. As seringueiras também conseguem produzir borracha lá na Inglaterra. E isso faz com que o Brasil caia a sua produção. Por isso que é surto. Começa do nada e cresce, produz bastante borracha. Aí, como existe esse tráfego, aí a Inglaterra vai e rouba as plantas, né? As árvores de seringueira. E com isso o Brasil entra em decadência na produção e a Inglaterra monopoliza o mercado, certo? Essa questão da borracha foi muito importante porque os seringueiros, eles o Brasil crescia bastante, tinha a questão dos barões do café, onde ganhavam muito, barões da borracha, onde esse pessoal ganhava muito dinheiro explorando a borracha. E foi nesse período aí que houve aquela questão do Acre, a compra do Acre. Seringueiros entraram em conflito com bolivianos na questão da extração da borracha, e isso leva à luta de ambos, tanto dos bolivianos quanto seringueiros. E nessa luta, quem ganha são os seringueiros.